Olá a todos, espero que estejam bem, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Guilherme e aqui então vou dar continuidade a esse trabalho, essa tentativa de resumir a obra O Povo Brasileiro, livro-chave aí para quem quer tentar entender o Brasil, obra de Darcy Ribeiro. Então agora passamos ao capítulo 4, Brasis na História, onde vamos falar da formação das diferentes regiões do Brasil, cada uma ali com a sua própria cultura, cada uma ali com as suas diferenças culturais. Começamos então pelo Brasil crioulo. Quando os portugueses aqui chegaram, eles não encontram num primeiro momento ouro, como os espanhóis. Ouro que é muito mais fácil de você pegar e exportar, vender, enriquecimento e dinheiro fácil. Então tem que viabilizar a colonização, fazer valer a pena ter gente aqui. E a primeira grande alternativa, depois ali da retirada do pau-brasil, é a da exploração da cana-de-açúcar por meio dos engenhos de açúcar. E é esse cultivo de cana no Nordeste que vai gerar o que a gente chama de cultura crioula, cultura adaptada aqui no Brasil, que nos traz aí uma oposição entre os senhores de engenhos e os escravos. Os portugueses já dominavam técnicas de cultivo de cana, pois foram dominados por muito tempo pelos árabes, então aprenderam sobre navegação, sobre criação de cana, dentre outras coisas, com os povos árabes. E o Brasil tinha grandes extensões de terra, sobretudo no Nordeste, que poderiam ser aproveitadas ali para criar essa cana que os portugueses já sabiam cultivar. Cana essa que era importante, pois daria o açúcar, especiaria muito estimada, sobretudo na Europa. Essa exploração, claro, se dava de forma mercantil, em massa, visando exportação para gerar lucros, não para consumo local. E esses engenhos eles tinham alta eficácia culturativa, porque neles você trazia negros de diversas tribos diferentes, diversas tribos africanas diferentes, falavam línguas diferentes sob o mando de um mesmo senhor. Então ali eles tinham que tentar se comunicar em português, acabavam se transfigurando, se adaptando a esse novo mundo que era o Brasil. Diferente do feudalismo europeu, onde o senhor feudal dava uma terra para o camponês produzir e pegava uma parte relevante da sua produção, no engenho era diferente. O senhor estava ali em cima, por meio de seus capatazes, forçando ali o trabalho dos negros em cada microtarefa, aquele trabalho duro, puxado, sem liberdade nenhuma de determinar as tarefas que vai fazer primeiro ou depois, simplesmente coordenando cada movimento ali dos negros para aumentar a produção. E diferente do feudalismo, visando mesmo o lucro patronal e não só ali o sustento, o aumento de mercadorias do feudo, como na Europa. É um negócio que vai se perpetuando por gerações de famílias, né? Fortalecendo essa cultura crioula, né? De um lado o senhor de engenho poderoso, aquele que tudo pode, aquele a que a lei não chega. E do outro o escravo, que a ele deve abaixar a cabeça e obedecer. Só não era completa a hegemonia dos senhores, pois dependiam de armadores e negociantes para levar a mercadoria para a Europa. Com o tempo, as Antilhas vão desbancando o Brasil na produção do açúcar e a mercadoria brasileira passa a já não ser mais tão estimada mundialmente. Entre 1960 e 1964, tenta-se dar ali algum poder para os trabalhadores rurais, tirar um pouco dessa força rural que até hoje existe, até hoje os interesses rurais são extremamente fortes no Congresso e esses grandes fazendeiros possuem muito poder para determinar as pautas no Brasil. A reação, claro, em 64, por esse motivo, dentre outros, foi o golpe ditatorial militar. Saindo então da cultura dos negros, passando para a cultura dos índios, o Brasil caboclo, mais forte ali na região norte, pois a Amazônia ocupa quase metade do território brasileiro, mas não chega a 10% da população do país. Para muitos que até hoje vão para lá, a floresta é um mero obstáculo para os seus interesses comerciais, sendo necessário derrubá-la para criar gado ou soja. E lá tinha essa população cabocla, mestiça de índio com branco, que conservava técnicas indígenas centenárias para viver daquela região, subsistia naquela região, tirando o pouco que precisava
para sobreviver. Mas essas pessoas vêm sendo retiradas de suas terras e tendo que tentar a vida em periferias de cidades como Belém e Manaus. No começo, a coroa incentivava a ida de colonos para essa região para afastar delas espanhóis, franceses, holandeses. E aquela mesma história. No começo, troca de bugigangas com os índios pelos produtos da terra. Depois passam mesmo a escravizar os índios para que trabalhem para eles, engravidando as índias, gerando os caboclos, mestiços de brancos com índios, também chamado de brasilíndio, de mameluco mais aqui para essa região do estado de São Paulo. Então a vida dos índios, que era de fartura, de viver ali da terra, passa a ser de subsistência, trabalhar para atender os interesses desses portugueses que ali se instalaram e os escravizavam. Os que iam para as missões jesuíticas, as aldeias dos jesuítas, ainda tinham uma vida um pouco melhor ou menos pior. Trabalhavam muito, mas ainda usufruíam de alguma coisa ali e eram catequizados, mesmo que contra sua vontade. Já quem caía na mão dos colonos era escravizado para trabalhar à exaustão, até a morte. E o patronato dependia desses índios, pois era só com suas técnicas que conseguia tirar proveito daquela imensa floresta. Qualquer revolta que surgisse, como a cabanagem e a balaiada, duramente reprimidas, tá? Como é a regra do Brasil, colônia, império e, por que não, república. Semelhante ao engenho do Nordeste, com aquele trabalho puxado, exploração, eram os seringais do norte, pois por meio desses seringais você obtinha a matéria-prima para produzir borracha. Na época o Brasil tinha um monopólio da borracha. Todo mundo precisava comprar da gente. Com isso, muitos nordestinos foram para a Amazônia em busca de uma vida melhor nesses seringais. Mas quando chegavam lá, muitos eram feitos de escravos mesmo após a abolição da escravidão, pelo famoso meio de controle do barracão, da caderneta. O patrão dava uma caderneta para cada empregado, fornecia num barracão os alimentos e bens que ele precisava, que no final sempre deixavam ele devendo mais do que recebia de salário. Assim ele não podia sair dali nunca, não juntava dinheiro, tudo que ele ganhava ia para pagar o que ele consumia do barracão e ainda por cima o empregado ficava devendo, né? Uma forma de escravidão moderna. O ciclo da borracha então enriquece demais os patrões, mas os empregados, por sua vez, continuam pobres e devedores. Quando a borracha é transplantada para o Oriente, se levam sementes de seringueira para o Oriente, você tem a quebra desse ciclo da borracha, o Brasil perde o monopólio e você começa a ter ali seringueiros somente se tiver um subsídio do governo. Fora isso, a produção ali de borracha brasileira não se sustenta, não consegue mais competir com o mercado internacional. Mas existem outras riquezas na Amazônia, até hoje. Uma delas, o ouro, alvo de muitos garimpeiros, que gera interesse, então, tanto nacional como internacional. Continuando, então, com a nossa aula resumo da obra O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Falar agora um pouquinho, então, do Brasil sertanejo, dessa cultura do Brasil sertanejo. Fora do Nordeste, fresco e fértil, né? A gente vai vindo para dentro, para o interior, a gente passa pelo Agreste, chegando depois ao semiárido, a zona, chegando depois à Caatinga, né? Região do semiárido brasileiro. Se a gente continua indo para dentro, para o interior, a gente chega no Planalto Central, com vegetação predominante de cerrado. Nesses locais, portanto, né, indo para o interior do Brasil, a gente tem aí o florescimento da cultura sertaneja, uma cultura de pastoreio. Como ninguém queria ir para essas terras que foram concedidas aos senhores em sesmarias, os senhores normalmente deixavam esses sertanejos, né, esses vaqueiros, cuidarem dessas terras para eles, dando em troca algumas das cabeças de gado que eles iriam cuidar. Então era um trabalho considerado, pelo menos no início, muito melhor do que o trabalho nos engenhos feito pelos negros, pois você fazia ali o seu roçado, sua plantação, tinha ali também leite à sua disposição e de vez em quando até complementava a sua dieta
com carne bovina ali, de uma parte do gado que você ganhava. Alguns também cultivavam uma espécie de algodão chamada mocó. Nesses locais, a relação era de respeito total pelos senhores e conflitos com os índios que encontravam pelo caminho. Porém, esse tipo de trabalho ele não necessitava de muita mão de obra, o trabalho de vaqueiro, de criação de gado. Então, com o aumento da população, muitas dessas pessoas acabam tendo que emigrar para outras regiões do Brasil. Também com o aumento de pessoas dispostas a trabalhar, os senhores passam a pagar em dinheiro e não mais em gado os vaqueiros, né? Algo que não era interessante para eles, pois eles tinham uma renda eram mais bem remunerados com gado, inclusive tinham uma dieta melhor, se alimentavam melhor. A partir do momento que passam a receberem salário, passam a perder, digamos assim, poder de compra. Por ser região com constante seca, os políticos locais normalmente se aproveitavam dos recursos federais enviados para o combate à seca e os utilizavam numa relação de clientelismo, né? Liberando recursos então para os seus aliados, para quem a eles fizessem favores, estivessem ali fechados com eles. A vida do vaqueiro era de rigidez de costumes e fanatismo religioso. Às vezes o próprio gado era mais bem tratado do que os vaqueiros. Mas, como dito, não era um serviço abundante de mão de obra, então antes assalariado recebendo pouco do que miserável, como muitos que permaneciam nessas regiões. Apesar de ser um regime mais parecido com o feudalismo europeu, pois ao vaqueiro era concedida grande liberdade ali para tocar o seu serviço, para tocar a sua rotina, esse serviço era um trabalho de natureza mercantil, né, para lucrar ali com a exportação depois dessa carne de res. Uma das formas típicas de revolta dessa região foi o cangaço, com os jagunços, né, com os cangaceiros simplesmente tocando terror de cidade em cidade, às vezes matando os senhores ou coronéis da época, né, que dominavam determinadas regiões. Nessas regiões também tivemos a revolta de Canudos, liderada ali pelo Antônio Conselheiro, que depois de muitas vitórias, foi massacrada pelo Exército da União. Também era uma revolta com caráter fanático religioso, mas que no fundo visava ali a melhoria das condições de vida dessa população. Hoje, o campo está cada vez mais mecanizado e atualmente a cultura é a de grãos de exportação, nos dias atuais, principalmente a soja. Passamos então agora para o Brasil caipira. Teve muita força aqui no estado de São Paulo, mas também em partes do estado de Minas Gerais. Basicamente, a população paulista era pobre e vivia ali de subsistência, utilizando mão de obra indígena como escrava. São Paulo, nessa época, não tinha nenhum grande diferencial, a própria capitania de São Vicente não era lá grandes coisas, e a cidade de São Paulo tinha pouquíssima população. Para se ter uma ideia, São Paulo só foi ter um boom mesmo de importância e um boom populacional lá no final do século XIX, pois era uma rota das ferrovias que traziam o café do interior para o Porto de Santos. Os paulistas, além de usarem os índios como escravos, também os aliciavam para batalhas. Como eram pobres e rudes, os paulistas se lançavam em aventuras mata adentro, capturando índios, saqueando tudo que pudessem encontrar, inclusive estuprando índias e capturando índios das missões jesuíticas para vender como escravos. Os mamelucos, já citados aqui em aulas anteriores, que eram os mestiços de índio com branco, eram o terror dos índios tribais e das aldeias dos jesuítas. Eles despovoaram áreas imensas, capturando índios para vender como escravos. Mas, no fundo, essas entradas e bandeiras, né, essas missões dos bandeirantes, queriam mesmo era encontrar ouro. Conseguiram a partir de 1698 nas Minas Gerais, 1719 no Mato Grosso e 1725 em Goiás. Situação essa que a população passa a ir em massa para esses locais, tá? Em busca de enriquecer rapidamente com o ouro, descaracterizando a colonização até então.
Nas Minas Gerais, vive-se um apogeu cultural. Era possível até, em algumas ocasiões, escravos que conseguissem juntar algum dinheiro comprarem a sua liberdade. A própria capital do país sai de Salvador e vai ao Rio de Janeiro para ficar mais próxima ali das minas, trabalhadas ali pelos negros com grande perícia técnica. No começo, o ouro encontrado era o ouro de aluvião, ali próximo a rios. Depois, foi necessário aí maior perícia, maior capacidade técnica, maior perícia dos trabalhadores escravos, dos trabalhadores negros para explorar o ouro das minas. Nessas épocas, inclusive, houve a Inconfidência Mineira, tentativa de rebelar-se ali contra a coroa liderada pelo Tiradentes, mas que acabou também fracassando. Tem uma exploração maciça ali de ouro, né? E por volta de 150 anos depois ali de terem encontrado o ouro nas Minas Gerais, esse ouro meio que se acaba e as pessoas têm que voltar para uma vida pobre ali de campesinato, trabalhando em fazendas. Essa decadência do ouro, que em determinado momento chegou a preocupar tanto a coroa que ela teve que intervir para os senhores de engenho não abandonarem ali os próprios engenhos e irem também buscar ouro. Com a decadência dessas minas, passa a surgir então a cultura caipira na região, cultura de agricultura de subsistência. Como não tinha um interesse comercial ali naquelas terras, que davam um mínimo ali para esses caipiras comerem, eles até conseguiam ter suas próprias terras, né? Sobreviver delas, sendo os donos das terras. Não tinha então essa necessidade de monopólio da terra, pois não era uma terra lucrativa. Passam a surgir então culturas como do algodão, do tabaco e do café. Com isso, volta o interesse comercial nessas terras e a dificuldade de se adquirir as terras por ocupação, apenas comprando, fazendo então pessoas de posse irem à região e retirarem os caipiras das terras. Chega também o poder público na região como mero agente dos interesses dos senhores, dos interesses dominantes, fazendo ali os caipiras precisarem de proteção dos senhores das terras para poderem sobreviver e não sofrerem grandes injustiças ali do poder público que era controlado por esses grandes fazendeiros. Os caipiras preferem trabalhar na condição de parceiros do que a mando direto dos senhores, o que faz eles irem para terras cada vez mais distantes, onde os senhores ainda não conseguiam chegar. Trabalhavam essas terras para eles num sistema mais ou menos parecido com uma meação, ganhando ali metade da produção e dando a outra metade para esses senhores, mas em compensação não tendo seu ritmo de trabalho controlado. Os fazendeiros então passam a usar a mão de obra negra nas fazendas, cultivando o café, e após a abolição da escravatura, com a saída dos negros das fazendas, passam a trazer imigrantes europeus, sobretudo italianos. O cenário nessa época passa a ser então da grande exportação de café, o café como grande mercadoria brasileira. Para se ter uma ideia, o café chegou a somar 61% das exportações do país. A cultura nessa época era então a da Casa Grande Senzala, com o senhor vivendo com sua família na Casa Grande e ali próximo os negros vivendo em péssimas condições na Senzala, sob mando direto do senhorio e de seus capatazes. Os cafeicultores passam a acumular também poder político. Com o fim da escravidão, os negros não queriam mais se submeter àquelas condições horríveis de trabalho nas fazendas. Preferem então sair dali e tentar subsistir plantando a sua rocinha em qualquer outro lugar do que serem empregados dos fazendeiros, que trazem então a mão de obra europeia, sobretudo italiana, para substituí-los. O grande problema é que, como no Brasil não teve reforma agrária, os negros foram liberados sem terra alguma, não conseguiam se firmar em lugar nenhum para fazer a sua rocinha de subsistência. Eles ficavam no lugar, começavam a plantar, de repente eram expulsos do local por algum fazendeiro que reivindicava aquelas terras para si, tendo então os negros que ir para as cidades edificar favelas para viver. Grande parte dessa mão de obra vem do excesso que se teve após a industrialização europeia. A título de exemplo,
os europeus se industrializando, não tinham mais necessidade de tanta gente para trabalhar e exportaram o excedente para o Brasil, que ainda precisava de muita gente para trabalhar nas fazendas. Isso aconteceu também com os japoneses que vieram para cá. Não tinham mais trabalho, não tinham mais onde se encaixar, tiveram que ser exportados para o Brasil. Mesmo com a proclamação da República, os interesses rurais continuam predominando. Para se ter uma ideia, era tão grande a influência dos fazendeiros que, quando começou a baixar o preço do café, fizeram o governo emitir dívidas e gerar inflação para comprar o excedente de sua produção e simplesmente queimá-lo, para que não aumentasse o preço internacional do café por conta desse excesso de produção. Esses imigrantes europeus não vieram para cá somente para trabalhar. Existia na época uma ideologia de que o branco era superior ao negro e que o Brasil era atrasado por conta da maioria da sua população não ser branca. Então, essa vinda em massa de imigrantes, incentivada pelo governo brasileiro, fazia parte também de um plano de embranquecer a nossa população. Quando o Brasil perde o monopólio do café, adquirindo concorrentes de peso, como por exemplo a Colômbia, o café passa a já não ser tão rentável e muitos casarões, muitas dessas grandes terras rurais vão ficando para trás, abandonados. Passamos então para o último dos Brasis descritos no livro, que é o Brasil sulino, né? Gaúchos, matutos e gringos. Os jesuítas já viviam com índios no sul, mas os mamelucos paulistas, quando lá chegam, destroem as aldeias e vendem os índios como escravos. Passa a se criar ali naquela região uma cultura de criação de gado. Os gaúchos originais, eles eram descendentes de índios guaranis, que você tinha ali no sul do Brasil, no Paraguai, ali naquela região também de fronteira, e eles viviam do pastoreio do gado. Tinham alguns hábitos particulares da região, como por exemplo vestimentas típicas, dormir em redes, tomar chimarrão e também o tabaco. Os gaúchos originais não se viam como índios e agregavam ali no seu contingente brancos pobres que quisessem trabalhar, também mestiços de índio com branco. O gaúcho recebia engado, mas com o tempo passa também a ser assalariado, semelhante ali ao sertanejo do interior do Brasil. Cada vez mais, todavia, as terras livres vão ficando raras e o gado rareando, diminuindo essa possibilidade de trabalho dos gaúchos. Já os matutos são descendentes ali, sobretudo de açorianos que foram incentivados a emigrarem para o Brasil pelo governo português. O interesse do governo português era não perder o sul do Brasil para a Espanha, aquela região ali meio que disputada ali entre Brasil e Espanha. Então você colonizando a região, mandando portugueses pobres, né, que vinham dos Açores para essa região, você conseguiria manter ela com Portugal. Esses açorianos recebiam terras, recebiam alimentos, recebiam transporte, até jumento recebiam para se instalar nessas regiões. Muito diferente dos povos que aqui viviam, que não tinham terra e eram obrigados a se sujeitar a trabalhos penosos ali nas mãos dos senhores. Com o tempo, esses açorianos vão se caipirizando, vivendo aquela cultura ali de roça, de subsistência. Matuto aí vindo como um sinônimo de povo chucro. Claro que alguns também empreendendo conseguem ascender, mas a maioria se caipiriza. Você tem também por essas regiões a revolta do contestado, que tinha um caráter fanático religioso, mas visava a melhoria de vida para os que ali habitavam. Mas, como todas as outras, essa revolta foi destruída pelo exército ali da União. E por último, a gente tem os gringos, colonos europeus, que também vêm ao Brasil incentivados pelo governo para que embranquecessem a população. No sul do país, a gente tem especificidade de povos que não são tão abundantes em outras regiões, como os alemães e os poloneses. Esses, diferentes dos italianos que vêm para trabalhar em fazendas para os agricultores, eles ganham terras do governo, fazem ali a sua colônia particular, onde inclusive falam a sua própria língua, têm a sua própria igreja, a sua própria escola, e conseguem então ter um modo de vida diferente dos outros imigrantes e principalmente do
povo brasileiro, que nunca teve acesso à terra. Houve alguns problemas na Segunda Guerra, com ideologias nazistas da época, com esses imigrantes, mas hoje já se assimilaram como brasileiros. Espero que tenham gostado. Se gostou, peço para que deixe um like, para que deixe um curtir, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e nos vemos então justamente nesses próximos vídeos. Tchau, tchau!